Meus queridos amigos e amigas, muitos de vocês já me conhecem, meu apelido é Bertol Simons, e eu faço, de tempos em tempos, uma reflexão sobre os arcanos maiores do tarô, tá? E hoje nós estamos no último dia do ano de 2022, tá? Uma tarde chuvosa, espero que essa chuva nos ajude a limpar todo o nosso passado, soltar, abrir mão do que não nos serve mais, nossas preocupações, nossas opiniões que não servem mais, nossas crenças, tudo aquilo que está pesando na nossa vida, tudo que não serve mais, tá? Então, no YouTube, eu já falei sobre vários arcanos maiores, tá? E hoje eu vou falar sobre dois arcanos bem interessantes. O eremita, ou ermitão, que é o número 9, e a temperança, que é o número 14, que é a carta do equilíbrio, quando as coisas ficam mais suavizadas e tudo mais, tá? Então, primeiro, eu queria novamente desejar para vocês um ótimo ano, muito legal, assim, que vocês consigam equilibrar as polaridades, né? Nós vamos falar um pouco disso mais à frente, e que todos sejam, consigam maior equilíbrio, maior tranquilidade e maior aceitação do movimento da vida, tá? Muito bom. Então, o eremita, a carta do eremita, ela é uma carta, é um velho, né? Tem uma lanterna na mão, tá? E a lanterna sempre está ligada com conhecimento, com discernimento, né? E de certa maneira, e é um andarilho, tá? O eremita normalmente é um ser que está andando em regiões montanhosas, tá? E é um buscador. E também, dentro da busca, aquele que conhece as coisas, tá? E o eremita, ele realmente, ele tem uma das características do eremita, é a busca da verdade. É a busca da verdade das coisas. Eu estou procurando aqui um pouco a carta do eremita, eu já volto já, queridos. Vou mostrar para vocês. Olha só que bonito. O eremita ou o ermitão, tá? Então, vocês podem perceber que ele tem o cajado, tá? E o cajado, de certa maneira, ele trabalha a conexão entre os planos. A gente pode entender o plano físico, emocional e mental, mas também, eventualmente, pode chegar a planos superiores, tá? Nessa carta tem uma serpente embaixo, pequenininha, e a serpente, de certa maneira, é ligada com a Kundalini, com a força vital, que, de certa maneira, se ela for ativada e abrir o terceiro olho, pode abrir o caminho do discernimento também, tá? E tem uma lanterna é o conhecimento e tudo mais. Então, vamos dizer o seguinte, o eremita é um ser que caminha lentamente, e muitas pessoas acham que ele é uma pessoa solitária. Uma pessoa que está andando sempre encontra uma pessoa ou outra, né? Pode ser que não fique muito tempo com cada um ou com cada uma, mas ele sempre está caminhando, tá? E, de certa maneira, ele procura a verdade das coisas, separar o joio do trigo. Ele não nega nenhuma verdade, tá? Mas não aceita nenhuma cegamente, tá? A gente pode dizer que quando a gente tira o eremita e uma carta do tarô, a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai aumentar o nosso conhecimento, e também que as coisas estão caminhando, mas com lentidão, porque o eremita, ele é prudente. Uma das qualidades do eremita, além de ser um buscador, de separar o joio do trigo, de pegar as coisas brutas e tentar, através do discernimento. O discernimento é uma outra palavra-chave que pode ser associada à energia do eremita, além da busca do discernimento entre o claro e o escuro, o bom e o mal, o joio e o trigo. Ele tem no caminho de conhecimento.
e é o caminho da verdade, né? E quando você, então, também, além dele ser o buscador e avançar nesse caminho, ele também pode transmitir esse conhecimento para os outros. Então, em algum momento, ele pode ser também considerado associado ao velho sábio, tá? Algumas pessoas eles associam também a Saturno, que é o conservador, sério e tudo mais. Mas também o número 9 tem um lado sagitário, que é a busca, que é o buscador, que é o que pesquisa, que é o que caminha, que é o que avança, tá? Eu diria que quase, evidentemente, a gente não pode fazer uma correlação direta entre a astrologia e tarô, mas se nós pudéssemos complementar algumas energias de Sagitário com de Saturno, ou Saturno Sagitário, a gente poderia ter um pouco da ideia do que pode significar essa carta do eremita, tá? Então é a busca do conhecimento, é a busca da verdade, é a busca das coisas que realmente fazem sentido, tá? E o eremita é o buscador, tá? Ele se complementa com a carta da temperança. Temperança é a carta do futuro. No jarro, às vezes, em alguns tarôs, ele tem a energia que parece a energia de Aquário, que é a energia que traz uma nova realidade. O anjo sempre significa uma elevação de frequência. Um jarro de ouro, outro de prata, trabalhando com as energias solares e lunares, tá? De certa maneira, a temperança é quando você, depois que você encontrou as coisas, você consegue um equilíbrio, você consegue um relaxamento, você consegue uma aceitação da sua realidade e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho nesse momento que nós estamos vendo que é muito polarizado, tá? Então nós sabemos que no mundo inteiro nós temos um período muito polarizado, que as pessoas acham que as suas verdades são mais verdadeiras, né, do que a verdade dos outros, e de certa maneira isso cria um grande distanciamento, uma grande dificuldade de comunicação, tá? Então isso é uma coisa interessante, porque um dos caminhos de você conseguir harmonia é você conseguir de alguma maneira interagir, comunicar, criar pontes, tá? Isso, eu sei que isso cria uma certa resistência, a gente pode não aceitar outras posições políticas, filosóficas, religiosas, whatever, tá? Mas pense comigo. Aqui no Ocidente nós fomos muito, digamos assim, educados no sentido de criticar os outros. Somos muito críticos, tá? Rapidamente nós percebemos que os outros estão errados, as coisas que não estão legais nos outros, que vão desde a maneira de se vestir, ou que nós achamos uma coisa errada, tal, até posições políticas, posições religiosas, posições filosóficas ou científicas, ou whatever, tá? Então, de certa maneira, nós desenvolvemos muito o espírito crítico, no sentido de julgar tudo e todos de acordo com o nosso universo de valores, tá? Isso é uma coisa que seria interessante a gente procurar desenvolver um pouco também o espírito do entender um pouco o outro. Eu como todos vocês, tem algumas pessoas, ou uma pessoa que sempre tem uma dificuldade de aceitação, me incomoda muito. Um exercício que eu tenho feito, que tem me auxiliado, é tentar ver que ponto positivo pode ter nessa pessoa. O que ela pode trazer de melhor na minha consciência para que realmente eu possa aceitá-la mais. Entender os seus processos, né? Tem uma coisa que fala que todos nós temos uma conexão divina. Nós podemos estar mais afastados ou menos afastados. Quando a gente vê o caos no mundo, a gente pode achar que isso é um pouco exagerado. Mas dizem que todos nós temos realmente uma semente de luz. E é interessante a gente perceber que à medida que nós desenvolvemos a capacidade da empatia, da compaixão, realmente a gente consegue, digamos assim, nos abrir para alguma realidade, e sem esse sentimento de entendimento, essa empatia, a gente não seria capaz
de nos aproximar disso. Então, eu acho que nessas duas cartas está muito aquilo que nós poderemos trabalhar esse ano como coletivo. Uma é o conhecimento profundo de todas as coisas que estão acontecendo, tentar ver os aspectos positivos e tudo mais dentro de pessoas ou situações que nós achamos negativas, tá? E lembrando que a gente não, atualmente, cada vez menos a gente tem controle sobre as coisas, mas cada vez mais a gente pode procurar o equilíbrio dentro do movimento das coisas. Isso é uma coisa, é uma ideia do surf, do quem faz surf, por exemplo, o esporte radical. Você tem situações de imprevisibilidade, mas que você vai procurar um movimento, vai procurar um equilíbrio, uma centragem, uma conexão mais profunda dentro desse movimento, tá? Então isso é muito importante para nós trabalharmos nesse período, tá? E procurarmos aceitar aquilo que a gente não tem controle, que a gente não pode mudar, né? E procurar fazer o nosso melhor dentro do que nos é apresentado, tá? E nem sempre o nosso melhor é aquilo que a gente esperava que nós tivéssemos esperança que fosse. Muitas vezes são situações novas, são situações que a gente não tem controle, às vezes nem sempre são coisas ruins, tá? É esse o ponto. Muita gente que fala que o planeta está em transição, e muita gente acha que só tem negatividade, só tem coisas ruins, só tem perigos, pode acontecer. Mas muitas pessoas estão despertando para uma consciência mais amorosa, mais empática, mais cooperativa, tentando fazer a coisa certa. Coletivamente, uma transformação mais profunda pode realmente demorar 1 ou 2 gerações, mas individualmente nós podemos reconhecer pessoas que estão mais abertas, mais conectadas e que realmente fazem contato com os outros. Mesmo pessoas que poderiam ser consideradas de crenças, de valores completamente diferentes dessas pessoas. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. Tá? E para finalizar esse nosso rápido encontro, que eu não pretendo ser muito longo para não cansar ninguém, tá? Eu vou tirar uma cartinha que fala sobre a energia desse mês de janeiro. Que pode ser assim, a energia que a gente vai ter que trabalhar nesse mês de janeiro para que possa nos ajudar a nossa compreensão. Tá? E olha só, saiu a torre. A torre é uma situação disruptiva. Quando muita gente tem medo da torre, mas a torre não é necessariamente negativa. Muitas vezes nós construímos projetos, ou convicções, ou relacionamento e tudo mais, e de repente vem um raio, né, e tira o nosso chão. Tá? Simplesmente aquilo que nós achamos que ia ser, simplesmente não é. Mas isso, existe uma revelação. A torre só tira da nossa vida aquilo que está nos pesando, né? Muitas pessoas procuram uma segurança, procuram estabilidade, segurança pelas coisas de fora, né? Quer seja o dinheiro que tem, o relacionamento que tem, profissão e tudo mais. Mas aí é como se a gente criasse e estivéssemos vivendo de fora para dentro, nos apoiando em situações externas para que dar apoio à nossa estabilidade interior. E não é assim que funciona. Isso é uma coisa que eu aprendi durante muitas transformações, muitos processos disruptivos que agora muita gente está passando, e que percebendo que nessas transformações nós poderemos encontrar novos caminhos, novas maneiras de atuação e recriarmos a nossa história. Tá? Isso é uma coisa importante. Mas realmente a torre dá um choque, né? Dá um choque de realidade, um choque de consciência. Não é um processo fácil para muitos, né? Porque muitos estão apegados ou ao relacionamento, ou a posse, ou à profissão. Então, uma das maneiras de você trabalhar o medo é perceber que você consegue, mesmo com as transformações, você consegue criar novas realidades.
Porque o medo é uma das maneiras que as forças negativas nos manipulam. O medo, o desejo intenso, a obstinação, obsessão, são maneiras que muitas vezes as forças negativas procuram nos tirar de nossa conexão mais profunda. Então é importante a gente aceitar essas transformações que estão acontecendo, tá? Sabendo que essas transformações, tudo é passageiro, tudo passará, nada é eterno, tá? E tudo é uma realidade nova para que a gente possa viver com alegria, com esperança, com discernimento, com conexão, com força, porque quando nós estamos conectados, nós somos poderosos. O estar poderoso, o empoderamento, não é conseguir ser o rei do mundo. Empoderamento é você conseguir lidar com as realidades da melhor maneira possível e perceber novos caminhos, novas oportunidades, e novos movimentos, com alegria, com confiança e com discernimento, tá? Bom, queridos e queridas, essa é a mensagem que eu tenho a apresentar para vocês nesse momento. Espero que todos vocês tenham um 2023 muito bom, tá? Muito positivo, que traga muitas experiências, muitas novidades, tá? Nós sabemos que o planeta está nesse processo de transição, mas é para melhor, para uma tomada de consciência cada vez mais intensa, mais profunda, tá? E quem não me conhece, eu tenho um blog que é Beto, com H no final, simonsen.com.br, e tem o livro de tarô também na Amazon. O livro físico é a Amazon Internacional, amazon.com, e o e-book pode ser também na Amazon brasileira, amazon.com.br. E o livro se chama Tarô como um caminho de conhecimento, transformação e liberdade. Conhecimento, porque a gente conhece mais os processos, transformações, porque nós podemos nos abrir para conexões maiores, para entendimento mais profundo, e liberdade, porque quando nós temos maior discernimento, e maior conhecimento, e somos mais intensos, literalmente, a gente tem uma maior liberdade para atuar sobre a nossa vida e a vida da nossa realidade, tá bom? Nós irradiamos aquilo que somos. Gente, um beijo para todos vocês, sejam muito felizes e vamos em frente, tá? Vamos que vamos, não podemos desanimar, não podemos tudo mais, que às vezes é um processo, às vezes é um pouco mais longo do que a gente espera, mas realmente o mundo está caminhando numa velocidade menor do que nós gostaríamos, mas está caminhando para uma consciência maior, tá? Mesmo, a gente imagina os políticos, legislativos, whatever, tá? Vai demorar mais, está havendo uma tomada de consciência do caminho a ser tomado, só que às vezes demora uma geração para que haja uma transformação profunda e efetiva e benéfica em todo sentido. Mas individualmente a gente pode nós poderemos realizar essa transformação imediatamente, o momento é agora. E para isso estamos juntos, tá, queridos? Um beijo, fiquem bem.